Numa reviravolta surpreendente, a realeza britânica encontra-se num caos depois de Camilla Parker Bowles, a duquesa da Cornualha, ter sido acusada de comportamento vergonhoso para com Kate Middleton e o príncipe Carlos III. A controvérsia irrompe quando o príncipe William, segundo na linha de sucessão ao trono, desaparece repentinamente da esfera pública, deixando um vazio na monarquia. A tensão entre Camilla e Kate é evidente há anos, mas revelações recentes sugerem que a relação entre as duas atingiu um ponto de ruptura. Fontes próximas à família real revelam que a duquesa da Cornualha lançou insultos e ofensas à duquesa de Cambridge em eventos públicos, gerando uma atmosfera de tensão palpável. Além de seu comportamento em relação a Kate, Camilla também tem sido alvo de críticas por sua atitude em relação ao príncipe Charles III, seu marido. Há rumores de que a duquesa estava exercendo uma influência negativa sobre Carlos, desviando sua atenção dos assuntos de Estado e levantando preocupações entre os conselheiros reais sobre o futuro da monarquia sob seu reinado. Entretanto, o desaparecimento do príncipe William exacerbou ainda mais a crise dentro da família real. Embora haja especulações sobre seu paradeiro e humor, nenhum detalhe oficial foi fornecido sobre sua ausência. Esta lacuna na liderança real deixou a monarquia britânica num estado de incerteza sem precedentes. A imprensa e o público estão ansiosos por obter respostas sobre estes acontecimentos chocantes. As redes sociais começaram com especulações e teorias sobre o que realmente está acontecendo atrás dos muros do Palácio de Buckingham. Alguns sugerem que há um cisma na família real, enquanto outros apontam para conspirações mais sombrias que poderiam abalar os fundamentos da monarquia. As reações a essas revelações foram diversas e generalizadas. Enquanto alguns expressam solidariedade com Kate Middleton e sua família, outros criticam duramente Camilla Parker Bowles por sua suposta conduta inadequada e possível influência negativa em assuntos reais. A crise na monarquia britânica está a chegar ao auge, com o futuro da instituição em jogo. A rainha Elizabeth II, no meio desta tempestade, permaneceu em silêncio, levando a especulações ainda maiores sobre a gravidade da situação. Espera-se que o monarca finalmente faça uma declaração para abordar as preocupações do público e fornecer clareza sobre o futuro da realeza britânica. No meio desta turbulência, o povo britânico pergunta-se o que o futuro reserva para a monarquia. Com o desaparecimento do príncipe William e o aumento das tensões entre os membros da família real, o quadro parece sombrio. Só o tempo dirá como estes conflitos serão resolvidos e que consequências terão para a coroa britânica e para o seu legado histórico. Numa altura em que o mundo assiste aos acontecimentos no Reino Unido, a vergonha e o escândalo em torno da família real deixaram uma marca indelével na história da monarquia britânica. A lealdade e a estabilidade antes associadas à coroa estão agora em questão, e o futuro da instituição está em jogo como nunca antes. As opiniões dos royalties sobre esses eventos são variadas e reveladoras. Enquanto alguns membros da família real optaram por permanecer em silêncio, outros expressaram preocupação e desaprovação da situação. O príncipe Harry, irmão do príncipe William, tem sido particularmente franco em seus comentários, descrevendo a situação como profundamente preocupante e pedindo maior transparência dentro da instituição. Por outro lado, foi observado um círculo interno de apoio ao príncipe Charles III e Camilla Parker Bowles. Alguns membros da nobreza britânica vieram em defesa do casal real, argumentando que as acusações contra eles são infundadas e que estão sendo objeto de uma campanha de difamação. No entanto, essas vozes minoritárias foram ofuscadas pela quantidade esmagadora de críticas e demandas por respostas claras do público. A rainha Elizabeth II, por sua vez, enfrenta um dos maiores testes de seu reinado. A sua capacidade de gerir esta crise e restaurar a confiança na monarquia será crucial para o futuro da instituição. Embora a monarca tenha mantido um perfil discreto até agora, espera-se que ela tome medidas decisivas para abordar as preocupações públicas e restaurar a estabilidade dentro da família real. As ramificações desses eventos se estendem além das fronteiras do Reino Unido, com a reputação da monarquia britânica em jogo internacionalmente. A imagem da família real como uma instituição respeitada e confiável foi severamente prejudicada, o que poderia ter consequências a longo prazo para sua influência e relevância no cenário mundial. A imprensa internacional acompanhou de perto todos os desenvolvimentos desta saga real, gerando um escrutínio sem precedentes da vida privada da família real britânica. Os tabloides foram preenchidos com especulações e teorias sobre as verdadeiras razões por trás do desaparecimento do príncipe William e tensões dentro do palácio. Entretanto, o público britânico está dividido entre o apoio à monarquia e o apelo a uma maior transparência e responsabilização por parte da família real. Pesquisas mostram um declínio na popularidade da coroa, com um número crescente de pessoas questionando sua relevância no século XXI.
Em meio à incerteza e confusão, espera-se que a família real tome medidas concretas para abordar as preocupações do público e restaurar a confiança em sua liderança. No entanto, o caminho para a recuperação será longo e difícil, com o futuro da monarquia britânica em jogo como nunca antes. Em última análise, esses eventos destacam as tensões inerentes a uma instituição tão enraizada na tradição e na história quanto a monarquia britânica. A capacidade da família real de se adaptar aos desafios do mundo moderno e manter sua relevância na sociedade contemporânea será crucial para sua sobrevivência a longo prazo. No entanto, enquanto a crise continuar a desenrolar-se, uma coisa é certa: a vergonha total em torno destes acontecimentos deixará uma marca indelével na história da monarquia britânica. No meio desta tempestade real, a opinião e os sentimentos de Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, têm sido objeto de grande atenção do público e da mídia. Ao longo dos anos, Kate tem sido vista como um pilar de estabilidade dentro da família real, mas o recente confronto com Camilla Parker Bowles testou sua força emocional e determinação. Há rumores de que Kate está profundamente magoada e traída pelo comportamento de Camilla em relação a ela e sua família. Como esposa do futuro rei, Kate tentou manter uma imagem de dignidade e compostura em meio à polêmica, mas amigos próximos revelam que ela está lutando para se manter firme no meio da tempestade. A pressão sobre Kate para defender sua família e proteger a coroa atingiu o auge. Apesar dos desafios que enfrenta, disse que a duquesa continua focada no seu papel de mãe e esposa, procurando refúgio no amor do seu marido, o príncipe William, e dos seus 3 filhos. No entanto, a ausência repentina de William deixou Kate em uma posição ainda mais vulnerável. Como mãe e futura rainha consorte, ela enfrenta um fardo esmagador de responsabilidade enquanto tenta manter um senso de normalidade para seus filhos em meio ao caos. Amigos próximos de Kate revelaram que a duquesa está determinada a manter a cabeça erguida e enfrentar os desafios que lhe são apresentados com coragem e determinação. Seu foco no dever e no compromisso com a coroa não vacilou, apesar das adversidades que enfrenta. Enquanto isso, o público expressou solidariedade e apoio a Kate em meio à crise. As mídias sociais foram preenchidas com mensagens de encorajamento e admiração pela duquesa, elogiando sua força e resiliência em tempos difíceis. A maneira como Kate lida com essa crise pode ter um impacto duradouro em seu legado e na percepção pública de seu papel dentro da família real. Sua capacidade de manter a compostura e um senso de dever em meio à adversidade será central para seu futuro como líder e figura pública. Apesar dos desafios que enfrenta, Kate demonstrou mais uma vez a sua capacidade de lidar com as dificuldades com graça e dignidade. O seu papel como pilar de apoio à sua família e à coroa tem sido fundamental em tempos de crise, e a sua determinação em enfrentar os desafios futuros é uma prova da sua força interior. Em última análise, a maneira como Kate Middleton lida com essa situação revelará muito sobre sua personagem e seu compromisso com a coroa. À medida que a crise continua a desenrolar-se, o mundo estará a observar atentamente para ver como a duquesa enfrenta os desafios que lhe são apresentados e como ajuda a guiar a família real nestes tempos turbulentos. A crise atual não representa apenas um desafio para Kate Middleton como membro proeminente da família real, mas também para a própria instituição. A monarquia britânica enfrenta um teste decisivo de sua capacidade de se adaptar aos tempos de mudança e manter sua relevância no século XXI. A forma como a família real lida com esta crise determinará em grande parte o seu futuro e lugar na história. À medida que a atenção do mundo se volta para a família real britânica, isso é esperado. Que os líderes políticos e figuras da sociedade britânica tomem medidas para abordar as preocupações públicas e restaurar a confiança na coroa. A transparência e a responsabilização serão fundamentais para reconstruir a imagem da monarquia e manter o apoio do povo britânico. A situação atual também destaca a importância da unidade dentro da família real. Em tempos de crise, é crucial que os membros da realeza se unam e se apoiem mutuamente para superar os desafios que enfrentam. A divisão e o conflito servirão apenas para enfraquecer a instituição e minar a sua autoridade. A crise atual também levanta questões sobre o papel da monarquia na sociedade moderna. À medida que o mundo avança em direção a uma maior igualdade e democracia, a relevância de uma instituição baseada na herança e no privilégio é cada vez mais questionada. A família real britânica encontra-se numa encruzilhada, enfrentando a necessidade de adaptação às mudanças sociais e culturais ou arriscando-se a ser relegada ao passado. Em última análise, a forma como a família real lida com esta crise determinará o seu legado e lugar na história. A capacidade de adaptação e resiliência da monarquia britânica será testada nos próximos dias e semanas, e o mundo estará a observar atentamente para ver como responde aos desafios que lhes são apresentados.
À medida que a crise continua a desenrolar-se, é importante recordar que a família real britânica é constituída por seres humanos, sujeitos às mesmas fraquezas e falibilidades que o resto de nós. É fundamental mostrar empatia e compreensão para com todos os envolvidos, mesmo quando confrontados com críticas e desafios. O súbito desaparecimento do príncipe William deixou o mundo com mais perguntas do que respostas. À medida que a incerteza persiste, numerosas teorias foram formuladas sobre o seu paradeiro e as razões da sua ausência. Alguns especulam que ele pode estar enfrentando problemas de saúde ou lidando com assuntos pessoais que exigem privacidade e tempo longe da esfera pública. Outros sugerem que seu desaparecimento está ligado às tensões dentro da família real e às crescentes controvérsias em torno de seu irmão, o príncipe Harry, e sua esposa, Meghan Markle. A pressão sobre o príncipe William como futuro rei e líder da família real tem sido esmagadora nos últimos anos. Desde seu casamento com Kate Middleton até o nascimento de seus 3 filhos e seu crescente papel nos assuntos do Estado, William tem estado constantemente sob escrutínio público. Essa intensa atenção da mídia pode ter contribuído para a sua necessidade de tirar um tempo da vida pública para refletir e recarregar. Outra teoria que surgiu é que o desaparecimento do príncipe William pode estar relacionado a uma crise conjugal ou tensões familiares internas. Rumores persistentes sugerem que pode haver problemas em seu relacionamento com Kate Middleton ou conflitos com outros membros da família real. No entanto, até que os detalhes oficiais sejam fornecidos, estas alegações permanecem especulativas e não confirmadas. Independentemente das razões por trás de seu desaparecimento, a ausência do príncipe William deixou um vazio na família real e na sociedade britânica em geral. Como futuro rei e líder da nação, sua presença e liderança são vitais para manter a estabilidade e a confiança na coroa. Seu súbito desaparecimento levou à preocupação e confusão entre o público, que aguarda ansiosamente seu retorno e uma explicação para sua ausência. Em meio à incerteza, a família real britânica enfrenta um dos maiores testes de sua história moderna. A crise atual tem exposto fissuras na instituição e levantado questões sobre a sua relevância e futuro. Numa altura em que a monarquia britânica enfrenta desafios sem precedentes, a unidade e a determinação dos seus membros serão cruciais para superar esta crise e restaurar a confiança na coroa. A forma como a família real lida com esta situação determinará o seu legado e lugar na história. A transparência e a honestidade serão fundamentais para reconstruir a confiança pública e restaurar a estabilidade dentro da instituição. À medida que a crise continua a desenrolar-se, espera-se que a família real tome medidas concretas para responder às preocupações públicas e demonstrar o seu compromisso com o bem-estar da nação. Enquanto isso, o mundo continua a observar cuidadosamente todos os desenvolvimentos nesta saga real, aguardando ansiosamente notícias do paradeiro e condição do príncipe William. O seu regresso ao palco público será um momento crucial nesta crise e poderá inaugurar um novo capítulo para a família real britânica. Em última análise, o desaparecimento do príncipe William é um lembrete da fragilidade da vida pública e das pressões enfrentadas pela realeza. Por trás de títulos e coroas, são seres humanos que também vivenciam lutas e desafios pessoais. É importante lembrar disso, pois a família real enfrenta um de seus testes mais difíceis até hoje. À medida que a crise continua a se desenvolver, espera-se que a família real tome medidas para abordar as preocupações do público e restaurar a confiança na coroa. A transparência e a honestidade serão fundamentais para reconstruir a relação com o povo britânico e demonstrar o seu compromisso com o serviço público e o bem-estar da nação. Em última análise, a forma como a família real lida com esta crise determinará o seu legado e lugar na história. A unidade e determinação dos seus membros serão cruciais para superar esta crise e manter a estabilidade dentro da instituição. À medida que a crise continua a desenrolar-se, o mundo estará a observar atentamente para ver como a família real responde aos desafios que enfrenta e como trabalha para restaurar a confiança do público na coroa.